A paz do Senhor, meus queridos, graças a Deus, estamos mais uma vez aqui numa capela do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro e fazer uma pequena leitura de um texto bíblico, está lá em Oséias, no capítulo 6 de Oséias, no versículo 3. Oséias 6, no verso 3. Dando um tempinho. A gente precisa manter essa cultura, infelizmente a gente está perdendo, né, na igreja. Às vezes tinha aquela brincadeira entre os irmãos, né? Vamos ver quem abre primeiro. E hoje muitos às vezes estão usando, né, o smartphone, o telefone, às vezes vai ali pesquisar, mas é sempre importante, né, todo cristão ter essa intimidade com a Santa Palavra. Mas lá em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, diz o seguinte: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Eu vou pegar essa primeira parte aqui, né? Prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu me matriculei no Seminário Teológico Betel para conhecer mais ao Senhor. Eu tenho certeza que eu vou partir dessa vida para a eternidade e eu ainda não vou ter lido esse último capítulo sobre Cristo. Muitos teólogos dizem que o resumo do Evangelho é Cristo. Mas eu estou empenhado em dedicar a minha vida a conhecer ao meu Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, melhor nós servimos à igreja e ao reino de Deus. Essa capela sempre acontece toda semana, justamente para manter o coração do teólogo, do estudante de teologia aquecido pela Santa Palavra, pelo fervor, porque nós não podemos cair na tentação de ter muito conhecimento na nossa mente, mas um coração distanciado de Deus. Se nós ficarmos com a nossa mente aquecida, mas com o nosso coração frio, nós corremos o risco de imitar os fariseus. Amém? Passo a palavra para a nossa irmã Luciane, que vai estar nos conduzindo no louvor. Boa noite, irmão. Graças e paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que estou muito honrada com o convite do pastor Wellington, do pastor Márcio, para estar aqui louvando o Senhor com os irmãos. Confesso que eu gostaria de estar tocando ao vivo, né? Mas ainda não tenho toda essa habilidade. O teclado que nós temos aqui tem que botar um cabo, enfim, e acaba não funcionando muito bem. Então, eu preparei uma canção aqui com o playback. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Está me ouvindo? Vamos louvar ao Senhor e dizer que Ele é grande na nossa vida. Dá para ouvir bem? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia!
Vamos dizer que Ele é grande. O Senhor é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele te ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um. Amém. Muito obrigado, irmã Luciana Ramos. Deus te abençoe. Continue abençoando sua vida, teu ministério, os teus estudos, né, nesta casa betelina. Quero convidar agora nosso seminarista também, Fabiano Mascoto, que vai nos conduzir na palavra. Deus te use, meu querido. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, o nosso mestre. É um prazer estar aqui com os irmãos, participando da capela. É um prazer em fazer parte, como dizem, né, a família betelina. É muito legal conhecer irmãos de outras igrejas, olhar aqui para a tela, ver tanta gente da qual eu não conheço pessoalmente, mas sabemos que em Cristo somos irmãos. E dizer também, né, que tem sido um tempo maravilhoso, pessoalmente, ao longo desse ano tão difícil, um ano em que eu decidi me inscrever no Betel ali, já que houve essa parceria ali na nossa igreja, e tem sido um ano de muito aprendizado, de desconstrução também de muita coisa errada que a gente pensava que era certo, né? E a conexão, né, do pouco que a gente sabia com tanta coisa nova que a gente tem aprendido. Fico muito feliz em fazer parte da família betelina. Aproveito também a oportunidade para louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, alunos, seminaristas, mas sobretudo também dos professores, né? Não só os que já tive a oportunidade de conhecer, porque deu aula, e também aqueles que ainda vão dar aula para a gente. Louvar a Deus pelo esforço, pelo empenho, né, de toda essa mudança de didática e dinâmica. A gente sabe que não tem sido fácil, mas o aprendizado tem sido grande, né? E Deus tem usado a vida de vocês tremendamente. Eu estou de férias, né, do trabalho já ao longo de 20 e poucos dias, e esse mês de outubro tem sido, sobretudo, um tempo de descanso familiar, viagens, visitas.
mas aconteceu muita coisa interessante, né, para nós seminaristas avaliarmos e sobretudo, né, questões da teologia, né? A gente que agora é estudante da teologia, o nosso olhar tem que ser um pouco mais crítico a respeito dessas coisas, né? E dessas muitas coisas que aconteceram ao longo desse mês de outubro, eu queria destacar 3 das quais eu tenho dedicado um pouquinho de tempo para ler, para ouvir a opinião de muitos. Começou com a primeira, que foi aquela do Papa, né, que gerou uma discussão nas redes sociais absurda sobre a discussão da união civil, até que ponto a igreja tem que se manifestar, qual é a parte do Estado nisso, enfim. Teve até um debate bem legal do pastor Wellington no Facebook, que eu acompanhei lá, e as pessoas escreveram coisas bem interessantes. Logo em seguida teve a polêmica ministração do pastor Ed René, né, também sobre o tema. E fechou agora, dia 31, né, com a comemoração dos 503 anos da Reforma, né? Algo de suma importância para nós, né? E pensando sobre essas coisas, a gente fica, eu não sei se acontece com os demais irmãos, mas comigo a gente fica naquele ímpeto entre querer entrar na discussão e falar alguma coisa, porque agora nós somos estudantes, seminaristas, teólogos, se a gente pode dizer assim, ou então se a gente se cala, se retrai, digo eu, Fabiano, né, a minha insignificância do pouquíssimo conhecimento e procuro conhecer um pouco mais do assunto para poder até expor a opinião. Fato é que, diante de todos esses assuntos, a resposta que eu tive de Deus para isso foi buscar conhecê-lo plenamente, a sua vontade, através da Santa Palavra. Buscar na palavra respostas, muitas das quais a gente não encontra folheando, né, uma rede social ou um vídeo, seja lá o que for, mas buscar na Escritura, porque, sobretudo, há o auxílio, né, fundamental do Santo Espírito, que é quem abre os nossos olhos para a perfeita compreensão através do uso da hermenêutica e das ferramentas para a interpretação bíblica. E eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, somente 6 versículos, a partir do verso 6, no capítulo 1. Eu vou ler bem rapidinho aqui para a gente não perder tempo. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6. A minha versão é NVI, e diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essa carta do apóstolo Paulo é uma carta curtinha, mas é uma carta que tem profundos ensinamentos para nós, Igreja de Cristo, né? Paulo trata um tema aqui bastante considerável, que é a liberdade que nós temos em Cristo, né? A verdadeira liberdade em Cristo. E quando a gente passa os olhos sobre os capítulos de Gálatas, a gente percebe que Paulo, ao longo dos capítulos, ele tenta defender ou defende o seu apostolado, o evangelho, e ele termina defendendo a ética cristã, algo tão importante para os dias de hoje. E dentre os propósitos, os principais propósitos dessa carta do apóstolo Paulo, ele procura combater o ensino dos falsos mestres ou dos judaizantes, né? Como bem dito, esse era uma classe de judeus convertidos ao cristianismo, mas que defendiam para com os gentios que se convertiam que eles praticassem as leis e os costumes
judaicos, né? A lei mosaica. Dentre eles também, a gente pode falar sobre a circuncisão, que foi um assunto debatido até pelos apóstolos ali. A gente tem lá no livro de Atos, né, no capítulo 15, o Concílio de Jerusalém, para definir algumas, digamos, dúvidas que havia entre o crescimento do evangelho, né? O livro de Atos narra, né, a igreja como crescia, o Senhor acrescentando a partir ali da descida do Espírito Santo ali em Pentecostes, na igreja como crescia. E a gente percebe que aquelas igrejas, né, na Galácia, naquela região da Galácia, naquelas cidades ali, Antioquia de Pisídia, Listra, Derbe, Icônio, enfim, o apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, ele fez ali igrejas, deixou lideranças. Mas ele diz que ele estava admirado, porque aquelas pessoas estavam seguindo as orientações desses falsos mestres, né, desses judaizantes, que queriam trazer um peso excessivo, além da graça divina, para aqueles gentios que haviam se convertido. E Paulo também ele tinha o objetivo de advertir aqueles irmãos da Galácia que aquilo não era o evangelho. Ele repete por 2 vezes que aquilo não era o evangelho e que as pessoas que estavam compartilhando e disseminando daquele evangelho, eles deveriam ser amaldiçoados eternamente. Em algumas versões, anátemas, malditos. E ele deixa muito claro, já a partir do verso 11 do capítulo 3, que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo ele viverá pela fé. Havia aqui, da parte do apóstolo Paulo, uma defesa disso, que o justo viverá pela fé, aquilo que estava escrito lá em Abacuque, no capítulo 2. Por fim, ele termina no verso 10, dizendo que ele não buscava com isso a aprovação de homens, mas o desejo dele, única e exclusivamente, era ser aprovado por Deus e agradar ao Senhor. Esse era o objetivo dele. Portanto, os escritos de Paulo, em suas epístolas, tinham palavras duras muitas vezes, porque o objetivo dele era corrigir, era advertir a respeito dos falsos ensinos que muitas das igrejas estavam sendo inseridas, né? E Paulo, ele tinha credencial para isso. Ele tinha credencial porque ele era judeu, ele era fariseu, como ele próprio diz, ele era um zeloso, um cumpridor, né? Antes de ter o encontro com Cristo, excessivo em defesa da fé judaica, ele inclusive perseguia a igreja de Cristo. E ele também tinha credencial apostólica. Muitos criticavam o apostolado de Paulo pelo fato dele não ter andado com Cristo, não ser um dos 12. Mas como ele próprio diz nas cartas, ele era um escolhido por Deus e um chamado por Deus para a obra, para anunciar o evangelho aos gentios. Paulo ele quer deixar muito claro para os Gálatas que não havia necessidade deles serem subjugados pela lei judaica, porque a graça de Deus havia sido manifesta sobre eles e nada mais bastava. Pela fé em Cristo, eles seriam salvos, ou já eram salvos, pela bondade maravilhosa de Deus. Baseado nesses curtos versículos dessa carta, a gente pode fazer algumas aplicações para nós, igreja de Cristo, hoje, quase 2000 anos depois desses fatos narrados por Paulo. Se naquela ocasião o combate de Paulo era contra o legalismo, hoje nós percebemos que existe um outro câncer muito perigoso, por vezes silencioso, por vezes não, que seria o liberalismo teológico, do qual muitos estão sendo engodados, enganados, e isso tem trazido um mal tremendo para a igreja, não só a igreja brasileira, mas para a igreja contemporânea mundial. E aí a gente pode ter, com o liberalismo, a defesa de algumas hermenêuticas, digamos, hermenêutica das minorias, né? Que buscam, que tentam, digamos, facilitar a receptividade do evangelho de forma que ele se torne mais acessível. E aí a gente tem, dentre essas linhas, ou caminhando nessa linha de pensamento, não só o liberalismo, que não é novo, que é lá do século XVIII, que veio com o iluminismo, com o racionalismo, mas a gente tem também o universalismo,
que é aquela crença de que pela bondade e graça divina ele irá salvar todos, sem que seja para isso o reconhecimento do sacrifício de Cristo, né? Partindo do princípio que Paulo também queria advertir aos Gálatas, eu entendo que também há para nós, Igreja do Senhor, a obrigação de advertirmos as pessoas a respeito desse câncer, dessa teologia maldita, né? Se é que pode ser dita assim, como parafraseando Paulo, que pode levar tantas pessoas ao inferno. Nós temos uma responsabilidade de pregarmos o evangelho genuíno e verdadeiro, assim como Paulo. E assim como ele disse lá no verso 10, não devemos buscar a aprovação de homens, mas sim buscar a aprovação de Deus. Como o tema do Betel, né? Procurando apresentar a Deus aprovado. Esse tem que ser o propósito de todos nós como igreja. Como obreiro que manuseia bem a palavra e não tem do que se envergonhar. Pregando o evangelho em tempo e fora de tempo. Sendo sal e luz aonde estivermos. Entendendo que somos cooperadores de Deus na Missio Dei, na missão que é de Deus, porém o Senhor fez um chamado à sua igreja e nos inseriu nessa missão. E isso implica dizer que nós temos que, por onde formos, indo, nós possamos fazer discípulos. E, acima de tudo, defendendo a inerrância, a infalibilidade e a inspiração das Escrituras, entendendo que mesmo hoje e sempre será a palavra de Deus viva e eficaz, e o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que as Escrituras possam nos encher, assim como encheu os discípulos, os apóstolos, os homens ao longo da história, os pré-reformadores, os reformadores, e homens e mulheres dos quais muitos hoje estão aqui nessa capela, chamados por Deus para pregar o verdadeiro e único Evangelho. O Evangelho da doutrina dos apóstolos, da fé apostólica, que chegou até nós a custo do sangue de muitos homens que foram mortos para que hoje nós pudéssemos ter a santa palavra de Deus, não só na nossa mão, mas sobretudo na nossa mente, no nosso coração, para que ela pudesse verdadeiramente nos inspirar e nos motivar a continuar sendo sal e luz e proclamando o Evangelho até a volta de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Amém, meu querido. Muito obrigado. Fabiano, você pode fazer a oração para a gente fechar a capela, por favor? Posso sim. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa igreja que se reúne aqui de maneira virtual, mas crendo, ó Deus, que o Senhor se faz presente no nosso meio. Uma promessa que fora feita há muito tempo atrás e que a gente pode hoje gozar, ó Deus, da verdade da Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que resgata o mais vil homem pecador, do qual um dia era eu, Senhor, perdido, mas a Tua graça me alcançou. A Tua palavra, ó Deus, encontrou morada no meu coração e fez uma mudança radical. Um caminho, ó Deus, do qual nós não queremos, ó Deus, nos afastar. E entendemos, ó Deus, que, como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5 da sua segunda carta, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E como disse, nós somos cooperadores do Senhor, do Teu reino, para que Teu reino cresça, se expanda e seja anunciado, ó Deus. Que o Senhor nos capacite para combatermos todo falso evangelho que seja proferido neste tempo. Que não deixemos passar de nós, ó Deus, mas que nos levantemos como atalaias do Senhor, como carvalhos de justiça, como bocas de Deus, para anunciar, ó Deus, que pela graça maravilhosa do Senhor, pela fé em Cristo, há salvação para todo aquele que crê. Somente Cristo
somente a Escritura, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória, somente a Ti, ó Pai. Nós possamos, como estudantes da Tua palavra, sermos usados pelo Senhor, onde quer que fomos plantados, para a glória do nome de Jesus. Amém.